Está começando o PodKlein, o podcast da Cooper Klein, um espaço de diálogo, cooperação e protagonismo estudantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Jacob Klein. Boa tarde, meu nome é Manuela. Boa tarde, meu nome é Cauane. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o bullying na adolescência. Para este momento, convidamos a psicóloga do município e os representantes de cada turma. Agora, cada representante vai falar seu nome e a sua turma. Oi, meu nome é Isabela e eu sou do 7º ano. Oi, meu nome é Samuel e eu sou do 6º ano. Oi, meu nome é Marco e eu sou do 9º ano. Oi, meu nome é Diana Bigelmeyer, eu sou psicóloga da Rede Municipal do Ensino aqui de Vale Real. Oi, meu nome é Manuela e eu sou do 6º ano. Oi, meu nome é Milena e eu sou do 8º ano. Oi, meu nome é Maria Luísa e eu sou do 8º ano. Oi, meu nome é Andressa e eu sou do 8º ano. Oi, meu nome é Isaac e eu sou do 7º ano. Então vamos para a primeira pergunta. Essa pergunta vai para a psicóloga. O que realmente é o bullying? Então, o bullying ele é classificado como uma forma de violência. Muito embora o bullying ele também possa enquadrar violências diversas dentro dele, tá? Então, ele pode ser uma forma múltipla de violência. O que difere o bullying de outras, violências que a gente tem é que o bullying ele precisa acontecer de forma sistemática. Então, precisa acontecer repetição e quase todas as vezes precisa ter uma relação desigual de poder. Então, por exemplo, duas pessoas que estariam na mesma hierarquia de poder, uma tenta de alguma forma dominar ou manter um controle dessa outra pessoa, tá? Então, esse é o primeiro ponto, que esse controle aí sim ele pode se dar de várias maneiras, inclusive com várias formas de violência. Por isso que se fala que o bullying também pode ser multifacetado nesse sentido de como é que ele vai acontecer, embora sempre tenha que ter essa relação desigual de poder e sempre tenha que ser repetitivo. De novo uma pergunta para a psicóloga. Qual a diferença entre brincadeira e bullying? De uma forma assim com bastante humor, brincadeira sempre vai ser aquilo em que todos conseguem se divertir, Então, de nenhuma forma uma brincadeira ela pode diminuir, menosprezar, chamar atenção para alguma característica em específico de alguém, ou fazer com que de alguma maneira essa característica possa ser ridicularizada, E o bullying aconteceria quando a gente faz isso e existe uma intenção, então, dessa outra pessoa, Lembram que eu falei da questão da relação ali de poder? Quando existe uma intenção dessa outra pessoa ou dessas outras pessoas em utilizar essa característica para menosprezar, para diminuir, para fazer com que aquela pessoa, de algum jeito, possa se sentir mal, possa se sentir prejudicada. Então, brincadeira sempre é quando todo mundo consegue se divertir e rir daquela brincadeira. Muito embora o bullying tenha uma característica, que ele acontece muitas vezes de forma que a gente chama velada. Por quê? Porque é de uma forma escondida. Às vezes a própria pessoa que está passando pelo bullying, ela não vai dizer isso para todo mundo, ela vai acabar em algumas situações talvez rindo, não porque ela esteja achando aquilo graça, esteja gostando daquilo, mas porque o bullying carrega essa característica de que é difícil para a pessoa que está se sentindo vítima se colocar diante do bullying, se colocar contra o bullying, justamente porque o processo que está acontecendo ali com ela é que ela está sendo diminuída e menosprezada, então é muito difícil para ela sair disso e dizer que ela está passando ou que ela está sofrendo com aquilo. E isso acaba confundindo muito, porque então, nesse sentido, muita gente acaba entendendo que está sendo engraçado, mas para algumas pessoas pode não estar sendo engraçado, mas a pessoa pode estar guardando isso dentro dela. Agora uma pergunta para os representantes das turmas. Vocês acreditam que o bullying ainda é frequente nas escolas? Sim, porque tem muita gente que desde pequeno não sabe o que é bullying, mas também tem gente que sabe e pratica porque é uma coisa que ele
quer brincar, mas o outro não gosta. Sim, porque dá pra ver que tem muita gente que ainda briga na escola e faz coisas que o outro não gosta e fica ofendendo ele. Também concordo, acho que sim, mas de uma forma um pouco menor, pois hoje em dia tem todo esse consentimento sobre o que é bullying, sobre o que é praticado, o que não é bullying e o que é brincadeira. Então acho que sim, só que de uma forma um pouco mais reduzida. Eu acho que sim, por causa que tem muita gente que não consegue entender que isso machuca as pessoas e acha muito engraçado fazer isso com os outros. Eu acredito sim que exista isso, porque indiferente de muitas pessoas que não sabem o que as outras pessoas passam em casa, elas fazem isso para diminuir talvez as outras pessoas e esquecer o que ela sente de alguma coisa para tentar excluir o que ela tem na cabeça e não percebe o tanto que machuca essas pessoas ou do jeito que elas ficam. Sim, eu acho que ainda tem muito bullying, porque algumas pessoas não conseguem se colocar no lugar da outra, não conseguem entender o que as outras sentem sofrendo bullying. Eu concordo, eu acho que sim, porque ninguém sabe o que uma pessoa tá passando em casa, se tem algum problema com a família ou alguma outra coisa. Eu acho que sim, porque muitas pessoas que fazem o bullying para outras pessoas, as pessoas que sofrem o bullying, elas se sentem tristes, com até casos de depressão, ansiedade. E sim, hoje em dia está mais reduzido o bullying. Como os amigos podem ajudar uma vítima de bullying? Essa é para todos. Eu acho que eles podem ter empatia e tentar reportar isso para um adulto ou um responsável que saiba e vai poder ajudar. Acolher, eles podem, acolher a pessoa, deixar a pessoa desabafar e tentar conversar com a outra pessoa para a pessoa parar de fazer o bullying. Mas se não parar, você pode reportar para um adulto. Eu acho também tentar acolher ela, tentar entender o lado dela e também tentar reportar alguma pessoa, tem alguma autoridade para tentar resolver esse problema. Acolher a pessoa e também falar com o responsável ou professor, alguma coisa do tipo. Eu acho que nós devemos entender o jeito que a pessoa se trata, de como aconteceu, tentar ajudar, conversar, ou em casos que a pessoa se sinta muito mal, conversar com um adulto também para ajudar a resolver a situação. Eu acho que como amigo a gente deve tentar passar confiança para a pessoa, para que ela confie na gente, para contar o que está acontecendo, ou para pelo menos reportar algum adulto, algum professor. Eu acho que a gente precisa ter empatia e acolher a pessoa e também conversar com os adultos que estiverem mais perto. Eu acho que nós, como amigos, nós devemos acolher a vítima e reportar para algum adulto em que as pessoas possam confiar. Tá, eu só quero acrescentar que, né, tudo isso que vocês colocaram é super válido, mas a gente tem também uma coisa que é bem importante, né, quando a gente está nesse campo da amizade, nesse campo social, que é auxiliar, né, tanto a gente mesmo conseguir identificar, quanto auxiliar essa pessoa a identificar, porque essa é a parte mais importante, tá? Uma violência, quando ela acontece, né, quando é uma violência física, quando é uma violência verbal, ela tem essa característica de ser mais fácil da gente enxergar. O bullying, muitas vezes, ele não vai estar ali diante dos nossos olhos. Ele vai ser uma violência que acontece, que nem eu disse antes, é uma violência velada. Nem sempre a gente pode ser o amigo mais empático do mundo, nem sempre a gente vai conseguir enxergar, ou nem sempre esse nosso amigo vai chegar a um ponto de conseguir falar pra gente, né? Então, uma das coisas mais importantes é a gente treinar o nosso olhar, o nosso ouvido, né, o nosso ver, para que a gente consiga reconhecer e aí conversar com essa pessoa para que ela também consiga compreender e perceber que ela está passando por aquela situação. Esse é o principal problema que a gente tem nessa questão do bullying hoje. Por isso, inclusive, que de alguma maneira, por mais que hoje ele seja tão falado, seja tão difundido, na prática a gente não tem uma redução na quantidade de bullying que acontece, porque ele tem essa característica de estar escondido. Esse vem sendo o nosso maior problema. O bullying, ele é escondido, então é difícil de reconhecer e enxergar. Por mais
que se fale sobre ele, né? E essa é justamente a ferramenta que a gente tem, né? Quanto mais informação a gente conseguir passar, quanto mais a gente conseguir fazer com que criança, adolescente, muitas vezes adulto, consiga reconhecer, porque o bullying ele também não está só dentro dos portões da escola, o bullying pode estar em qualquer instituição fora daqui, em qualquer espaço que a gente utiliza, qualquer grupo de que a gente faz parte fora daqui. Então, quanto mais informação a gente tem para que todo mundo consiga reconhecer, e aí sim, se todo mundo conseguir se posicionar de uma forma a não permitir, ou pelo menos a sinalizar que isso está acontecendo, aí sim a gente vai conseguir fazer com que ele, na prática, reduza mesmo. Uma pergunta para a psicóloga. Como a escola pode combater o bullying? Passa muito pelo que vocês estão fazendo também, né? Acho que esses momentos aqui, assim, são fundamentais, né? Momentos onde parte a iniciativa dos próprios alunos, né, de discutir o tema, falar sobre o tema, pensar sobre o tema, e aí tentar levar esse tema para outros grupos, outras formas, né, que a gente está usando um meio digital, então isso também vai extrapolar o muro da escola, né, isso pode chegar em qualquer outro ambiente, qualquer outro espaço. Então, uma das coisas, né, que as escolas têm enquanto tarefa é trabalhar essa questão do bullying e das violências, né, tanto nos currículos escolares, né, então, o próprio MEC já determina isso, né, que seja trabalhado, tem leis hoje que também determinam isso, né, que o bullying tem que ser discutido, tem que ser trabalhado nas escolas, e aí com, né, todo esse trabalho, essa construção em rede, né, unindo os nossos esforços, unindo os outros setores, né, unindo os conhecimentos que a gente tem, né, porque uma das coisas que antes foi mencionada ali pelo colega é sobre as questões de saúde mental, né, o quanto que isso abala, o quanto que isso prejudica a saúde mental, né, da vítima. Muitas vezes a saúde mental do agressor também pode estar prejudicada, e isso é um dos fatores que pode levar ao fato dele estar praticando, né, um bullying ou uma violência, mas são situações todas que a gente precisa trabalhar de uma maneira intersetorial, né, com toda a sociedade funcionando junto, né, para além do portão da escola. A escola inicia, abre espaço para o diálogo, trabalha com os alunos, busca esse protagonismo dos alunos, mas também tem que ter essa parceria com os outros setores para que realmente, em todos os ambientes onde isso possa acontecer, ele também possa ser reconhecido, visualizado. Psicóloga Diana, quando o bullying precisa de acompanhamento psicológico? Essa também é uma pergunta bem, assim, variável, tá? Porque a gente sempre vai dizer o seguinte, quando a gente conseguir distinguir que se trata de um bullying, de cara a gente já poderia pensar que essa pessoa precisaria de um acompanhamento, tá? Porque a partir do momento que configura bullying, a gente está falando de repetição, né? A gente está falando de violência sistemática. Então, isso em si já abala bastante a saúde emocional, né, de uma criança, de um adolescente, ou mesmo se fosse de um adulto. Porque poderia, em alguma situação, ali acontecer um bullying com um adulto. Menos comum, né, porque daí a gente utilizaria outras formas de nomenclatura, daria outros nomes ali, né, para essa violência, mas poderia acontecer. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é como é que está o comportamento? Como é que está essa pessoa? Será que essa pessoa mudou um pouco? Será que quem está convivendo com essa pessoa consegue enxergar alguma mudança? Né? Ela tem alguma coisa nela que está diferente? Né? Às vezes até ela está verbalizando algumas coisas que antes ela não verbalizava. Às vezes ela está se comportando de uma forma que antes ela não se comportava. Então, sempre que houver alguma mudança de comportamento, alguma coisa que não está legal com aquela pessoa, ela já poderia, né, receber ajuda de algum profissional ou até ajuda, assim, de alguém que ela confie, que ela faça parte da família dela, do grupo ali de amigos, do grupo escolar, alguém que pudesse orientar, né? Porque orientação é uma coisa e aí ajuda profissional é outra. Muitas vezes, né, dependendo da idade ali da criança ou do adolescente, essa parte da orientação pode ajudar a entender se é um caso já de ajuda profissional ou não. Mas a gente tem que estar sempre atento nessa questão de mudanças de comportamento, porque isso normalmente acaba sendo a coisa que a gente consegue enxergar. A vítima, ou a pessoa que sofre, pode não estar
falando necessariamente, mas o comportamento dela pode estar mudando, ou às vezes o contrário, né? O comportamento segue igual, mas ela está falando mais coisas sobre o sentimento, sobre a forma com que ela está se vendo, e essa forma mudou de uma visão positiva para uma visão negativa. Então, essa é a característica que a gente sempre tem que ter em mente. Pergunta para representantes das turmas. Vocês já presenciaram alguma situação que parecia brincadeira, mas machucava alguém? Que machucava não, mas a gente deve sempre ter atitude também de reportar para a direção, literalmente, né? Quando for na escola, ou pegar confiança com alguém. Sim, já tive um colega na outra escola que ele sofria bullying bastante, assim. Já presenciei sim, dá pra ver que a pessoa que tava sofrendo bullying tava bem incomodada, sim, mas a pessoa que tava praticando achava que era brincadeira, achava que era normal, tá dando risada com os amigos, mas não percebeu o quanto a pessoa tava afetando outra pessoa que tava cometendo bullying, né? Então eu já presenciei sim. Já presenciei sim, e aquela pessoa que presenciou o bullying, que estava sofrendo bullying, estava muito triste, e a pessoa que estava fazendo bullying não estava entendendo que ela estava ficando triste. E daí a pessoa começou aí eu fui a pessoa falar com algum responsável e aconselhei ela a conseguir combater o bullying e pedir ajuda. Já vi sim muitas situações que a pessoa que faz o bullying achar que é brincadeira, rir com várias pessoas ao redor, todo mundo tá rindo, mas a pessoa que tá sofrendo entender que é na brincadeira, mas em casa sentir ofendido, lá ficar isolado no quarto e ficar machucado, né? Eu nunca presenciei, mas como uma pessoa que presencia, devia ter caráter de pelo menos falar com algum professor, porque ninguém gostaria que fosse com a pessoa. Eu já presenciei sim, e eu acho que essa pessoa ela fica muito triste por causa que, tipo, tá fazendo uma coisa que ela não vai gostar e os outros estão rindo dela. Já presenciei sim, e a pessoa que tá cometendo o bullying, ela sempre se sente maior do que a que tá sofrendo bullying. E quando ela se sente maior, ela começa a xingar a pessoa. E sim, já presenciei o bullying. Representante de turma, como podemos melhorar o respeito entre os colegas? Olha, isso eu acho que é uma coisa que a gente poderia começar, como a psicóloga disse por aqui, como a gente tá fazendo agora, e também fazendo palestras. Sim, a gente pode, ali começando na sala de aula, quando o colega pede, muitas vezes, as pessoas são ignorantes e falam, tipo, grossas, e assim eles podiam mudar bastante. Por isso mesmo que às vezes o bullying começa com a pessoa, assim, falando, sendo ignorante com a outra, daí depois leva para uma parte que começa a ter brigas e ele começa a se achar mais do que o outro. Acho que a gente pode sempre tentar unir mais o pessoal dentro da turma, fazer com que todo mundo entenda o lado do outro, mas lembrando que todo mundo é diferente, mas sempre respeitando. Nós podemos melhorar o respeito entre os colegas se colocando no lugar deles, entendendo que isso machuca eles e deixa eles abalados. Bom, podemos melhorar o respeito tendo atitudes uns com os outros, melhorando tendo carinho, e devemos não melhorar só como na sala entre os colegas, como todos os alunos da escola e entre outras pessoas fora também, e levarmos adiante isso também. Eu acho que se colocar no lugar do outro, ter empatia e pensar que se fosse a gente não gostaria. E mostrar para as pessoas que o bullying não é engraçado, é uma coisa que magoa. Eu acho que quando vê uma pessoa sofrendo bullying, tu deve, tipo, defender ela, também falar para os professores, e a gente precisa ter respeito com as pessoas, e a gente não precisa ser amigos dos nossos colegas, mas a gente tem que respeitar eles.
Para melhorar, nós devemos nos colocar no lugar das pessoas que sofrem o bullying e compartilhar amor, carinho e cuidar das pessoas. Psicóloga. Redes sociais ajudam ou pioram os conflitos? Em potencial, poderiam até ajudar, né? Mas o que a gente vem verificando na prática é que as redes sociais têm colaborado muito para a questão do bullying e das violências, né? Tanto que a gente tem hoje o cyberbullying, né? Que é a prática de violência, então, no meio virtual, justamente pela quantidade, né, de situações em que isso vem acontecendo e pelo aumento desse tipo de situação, né, nas redes sociais. Muito porque ali atrás de um perfil, atrás de uma conta, atrás de um login, a gente não consegue rastrear quem é que é aquela pessoa, então, de certa forma, autoriza quem está utilizando aquilo para praticar algum tipo de violência. Lógico que a gente tem desde 2024, né, uma lei que passou a criminalizar o bullying e o cyberbullying, né, justamente tentando minimizar isso que vinha acontecendo, né, esse terreno sem dono que estava sendo a internet, no sentido de poder diminuir essa incidência. E também agora, né, de 2025 para 2026, né, veio o ECA Digital, que também responsabiliza as plataformas digitais, né, nos cuidados que elas devem ter com as crianças, com os acessos que as crianças e adolescentes têm. Então, são formas de proteger, né, esse uso virtual das redes, justamente por se entender que ele tem sido mais prejudicial do que benéfico. Muito embora a gente entenda que, de uma forma saudável, pode auxiliar, pode fazer bem. Não é o que vem acontecendo, né? Então, nesse sentido, a gente precisa estar sempre muito atento para o ambiente virtual, porque ele pode causar um estrago muito maior pela amplitude que ele recebe, né? Um bullying, muitas vezes, pode ficar só dentro de uma sala de aula. Agora, um cyberbullying pode alcançar o mundo inteiro. Então, esse peso se torna muito maior, essa responsabilidade é muito maior quando a gente está pensando, né, num mecanismo assim tão abrangente que pode chegar em qualquer lugar numa fração de segundos, né? Pode chegar em qualquer lugar de um minuto para o outro, né, e ter um estrago gigante. Uma pergunta para todos responderem. O que cada estudante pode fazer para tornar a escola mais segura emocionalmente? Eu acho que compartilhar que o bullying não é uma coisa que deva fazer. A gente tem que, como eu disse antes, colocar no lugar da pessoa. A gente não gostaria de estar sofrendo bullying e a gente tem que pensar nas coisas, nas consequências. Eu acho que devemos entender o que a pessoa passa e o que todos passam também por. Tem gente que faz o bullying e tem gente que sofre o bullying. E as pessoas que estão ao redor vê isso, acham engraçado e não falam para nenhum dos professores e acham legal que a pessoa que faz o bullying está fazendo. Também devemos se colocar no lugar do outro e também devemos entender o que a pessoa que faz o bullying pensa. Se ela faz isso só porque ela quer magoar a pessoa ou se ela passa alguma coisa em casa para fazer isso também. Eu acho que tem que se colocar primeiramente no lugar do outro, entender o que a pessoa tá falando, passando e também tomar consentimento sobre o que é o bullying, né? Eu acho que a gente podia começar a pensar mais no próximo, que não seria nada legal se tu sofresse o bullying. Se você pratica, não seria legal. Você veria que se você sofresse o bullying, você não gostaria. Então, é isso. Uma pergunta para todos responderem. O que faz uma pessoa se sentir excluída dentro da escola? Quando você começa a rejeitar a pessoa nas brincadeiras e começa a excluir a pessoa das brincadeiras, né? Quando você faz isso, a pessoa não gosta e começa a se sentir ofendida, principalmente quando você tem algum problema físico
ou de outras maneiras, né? As pessoas começam a fazer bullying muitas vezes e isso não é legal. Por isso que muita gente se acha excluída assim, das brincadeiras e das coisas que a gente faz assim, na escola. Olha, para fazer a pessoa se sentir incluída, a gente tem que sempre tentar colocar ela dentro de todos os grupos, não tentar afastar ela de nenhum modo, não tentar fazer brincadeiras de mau gosto com a pessoa também, para fazer ela se afastar. Eu acho que, como eu falei antes, acho que entender o lado da pessoa, pois se ela tem um pensamento diferente, não é o certo fazer bullying com a pessoa ou discriminar ela por isso. A pessoa se sente excluída quando você não deixa ela fazer parte das brincadeiras ou quando você tá em um grupo e eles te deixam pra trás, te deixam triste e quando vocês estão num grupo e tipo não tem cadeiras suficientes e você fica sozinho e elas te excluem e deixam você sozinho. Como nossa colega disse, se sentir excluído é quando você faz alguma brincadeira e não convida ela e vê que ela tá sozinha e deixa ela lá no canto. Também, como tem várias, não só na nossa escola, como em outras escolas também, temos pessoas com autismo e entre outras essas doenças que nós vemos e tem gente que vê isso e acha que a pessoa é diferente, não liga e daí vamos deixar ele excluído lá naquele canto porque ele é diferente, não faz parte do nosso grupo. E isso não é legal e devemos mudar as nossas atitudes. Para fazer com que uma pessoa possa se sentir incluída, nós podemos colocar ela dentro de um grupo com pessoas que ela não conhece para tentar fazer amigos, novas amizades, colocar ela dentro de um jogo para brincar com outros que ela não tem contato. E isso que sobre as pessoas praticam o bullying, eu também não gosto disso por causa que ver uma pessoa triste não é nem um pouco legal. Sim, é bem válido tudo isso que vocês colocaram, tá? São formas, assim, bem interessantes e bem legais, né, da gente incluir as pessoas. Lembrando, né, na pergunta de antes, o nosso campo emocional, ele é muito vasto, né? A gente está falando aqui dos aspectos negativos, porque o bullying causa aspectos negativos. Mas se a gente fosse pensar numa maneira, assim, geral de combater, a gente deveria pensar em proporcionar o contrário, né? Proporcionar que ao invés dessa pessoa se sentir, né, com seus aspectos negativos em alta, que a gente pudesse procurar e ressaltar aspectos positivos, aspectos bons, incluir, né, em grupos, incluir em situações onde a pessoa possa participar, onde ela possa se sentir integrante daquele lugar onde ela está. Né? Tem um conceito muito bacana que a psicologia usa, né, que é o de pertencimento. Sempre que a gente se sentir pertencendo a algum lugar, a algum grupo, a algum espaço, dificilmente a gente vai abrir possibilidade de praticar alguma violência. Por quê? Porque a gente está incluído naquilo, a gente está inserido naquilo, né? Uma das coisas que se sabe, que se verifica, né, com quem pratica bullying e violências é que muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas sofreram violência e elas aprenderam a reproduzir essa violência de algum jeito, né? Então, se a gente de alguma forma consegue entender aquela pessoa com as diferenças, com as dificuldades que ela tem e incluir, né, fazer ela se sentir pertencendo àquele espaço, àquele ambiente, aí sim a gente, por conta própria, né, quase que ao natural, a gente diminui a questão da frequência do bullying. Uma outra coisa que antes vocês já falaram também, não usando esse termo, mas eu percebi que vocês já sabem isso também, né, a forma de se comunicar. Outro conceito que a psicologia usa muito além do pertencimento é o da comunicação não violenta, porque às vezes a gente se comunica de um jeito que para nós é normal, mas a forma com que a outra pessoa escuta e interpreta aquilo acaba sendo uma forma violenta, seja pelo deboche, seja pelas brincadeiras, né? Uma comunicação que às vezes não está muito alinhada ali entre o que um quer dizer e o que o outro está ouvindo realmente. Então,
essa talvez seja uma das coisas que dentro das escolas a gente pode trabalhar muito com esses alunos, para eles reconhecer que às vezes, por mais que eles não tenham a intenção de praticar bullying ou praticar uma violência verbal, às vezes a forma com que se comunica, né, usando um tom de voz, né, colocando uma coisa de uma maneira mais incisiva, não dando espaço para o outro falar, tudo isso são comunicações que são, de alguma forma, comunicações violentas e que geram pequenos desconfortos que podem chegar ao ponto de se tornar um bullying. Então, né, são todas essas, né, que vocês colocaram, eu acrescento mais essas que são importantes assim para a gente difundir muito isso dentro do espaço escolar, e vocês vão com certeza conseguir levar isso para fora desse espaço escolar também, e treinar o ouvido, né, de vocês, das famílias de vocês, dos amigos de vocês, para que a gente comece a perceber que às vezes tem uma palavra lá naquela nossa comunicação que pode ter sido interpretada, pode ter sido ríspida para outra pessoa, ou outra pessoa pode ter se sentido mal com aquilo, tá? Psicóloga, você acha que o bullying pode afetar a vida da pessoa no futuro? De que forma? Afeta sim, né? Toda a comunicação, na verdade, ela afeta muito a nossa vida, e assim, quanto antes ela acontece na nossa vida, maior, né, a chance dela permanecer. O que eu quero dizer com isso? Quanto menor a gente é, né, mais aquilo vai ter um peso, né, dentro da nossa sequência de vida. Por quê? Porque a gente ainda é imaturo quando é criança, por exemplo, né? A gente ainda está em desenvolvimento. A nossa parte orgânica, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento, o nosso entendimento do mundo ainda está em desenvolvimento. Então, pode ter um peso, muitas vezes, devastador, pode abalar nossa saúde mental, talvez até não visivelmente ali na infância, mas são coisas que a gente carrega ao longo da nossa vida toda, né? O exemplo que a gente dá é que a nossa cabeça, né, o nosso sistema, ele funcionaria que nem um carro. A nossa saúde mental seria ali o combustível que alimenta o nosso carro. Então, o nosso corpo físico seria a roda, a lataria, o motor, as partes físicas ali do carro, né? A gente não precisa enxergar o combustível lá fazendo a combustão para a gente saber que ele vai gerar uma energia que nos leva adiante, né? Então, a nossa saúde mental, ela é essa espécie de energia invisível que a gente não vê. Mas, se a gente tiver o carro e tiver o combustível e não tiver ninguém pilotando, o carro também não vai sair do lugar, né? E aí, essa é a grande questão ali, né, das violências, do bullying na infância, na juventude. Muitas vezes ele vai prejudicar esse nosso piloto, talvez o piloto na hora continue, mas a longo prazo esse piloto vai ir cada vez mais se debilitando. Então a gente pode ter consequências na vida adulta, né? Pode ter consequências em vários espaços que a gente ocupa, né? Tanto na família quanto no trabalho, na sociedade, e inclusive dependendo, né, de como foi essa violência, da intensidade que essa violência teve, a gente pode ter os chamados transtornos mentais, né, que são situações graves de saúde mental, onde essa pessoa vai precisar de tratamentos, né, possivelmente vai precisar de medicações, né, vai precisar de toda uma rede de suporte, uma rede de apoio para que ela dê conta daquelas coisas. E muitas vezes isso foi iniciado lá na infância e adolescência. Por isso que a gente, assim que identifica, a gente precisa combater, porque daí a gente consegue ainda reverter algumas coisas, né? Se a gente não pegar isso lá no início e aquilo for passando muito tempo, quanto mais tempo passa, mais tem potencial para agravar, mais tem potencial para gerar risco, prejuízo e até casos mais extremos mesmo, né? Uma dos piores desfechos, digamos assim, que a gente tem dentro da saúde mental, né? Que são as ideações e o risco suicida, né? Então, isso é bem grave, é bem importante que a gente saiba que sim, existem riscos que a gente não vai conseguir precisar, né, a longo prazo, cada caso a gente vai ter que ver, mas quando a gente consegue identificar, a gente precisa trabalhar em cima disso já tentando combater. Pergunta para todos responderem. Vocês acham que o bullying acontece mais presencialmente ou nas redes sociais? Eu acho que o bullying pode acontecer muito nos dois, ele acontece muito nos dois,
mas principalmente na internet, como a nossa colega Milena disse antes, tem a pessoa que pratica o bullying e que é vítima do bullying. E pela internet as pessoas não têm noção do que elas passam, eles julgam o livro pela capa, como diz o ditado. Então acho que acontece sim mais pela internet. Eu acho que mais pela rede social, porque o que acontece é uma pessoa atrás de uma tela expressando a sua opinião, e o que acontece é que hoje em dia tu pode falar o que tu quiser na internet, e o que acontece é que às vezes a pessoa expressa uma opinião, então a pessoa que é contra a opinião dessa pessoa e acaba praticando bullying, tentando diminuir a pessoa, e é isso. Bom, eu vou discordar um pouco. Eu acho que o bullying acontece mais presencialmente do que nas redes sociais, mas sim também acontece nas redes sociais, durante o TikTok, Instagram e entre outros aplicativos. Presencialmente acontece em escolas, fora das escolas, em grupo de amigos, entre tantos outros locais. Também temos, como a psicóloga disse, o cyberbullying hoje, que acontece muitas vezes isso. Eu acho, na minha opinião, que acontece mais pelas redes sociais. Como exemplo, uma pessoa posta uma foto e aí quem comete o bullying não gosta, então vai lá e julga de uma forma em que a outra pessoa vai se sentir mal. Mas quando acontece na internet, também acontece presencialmente, como nas escolas ou em outros lugares. Eu acho que acontece muito nos dois, mas eu acho que mais na internet, porque uma pessoa pode criar uma conta fake e, e alguém posta uma foto e ir lá, tipo, julgar muito essa pessoa e ela não vai saber quem que julgou, né? Eu acho que mais é pelo cyberbullying, né? Que é o bullying nas redes sociais. Porque uma pessoa de uma cidade, um bairro, ela pode até mesmo xingar a pessoa que mora, talvez, até do outro lado do mundo, da cidade. E ela pode xingar, fazer preconceitos. E, para mim, o cyberbullying, que é o bullying das redes sociais, é o mais falado. O alcance do cyberbullying é maior, né? Justamente por isso que o colega estava comentando, né, que se chega mais longe pelas redes sociais de uma forma extremamente rápida. Uma coisa que a gente costuma gostar de diferenciar até é que presencialmente nem sempre é bullying, mas pode ser que seja alguma das formas de violência. Então, a gente tem formas de violência que são isoladas, né? Não se configuram como bullying, porque não são repetitivas, não tem relação desigual ali de poder, mas que eventualmente podem acontecer no nosso dia a dia, né? As violências verbais, que a gente falou antes, as violências físicas, né? Existe, de certa forma, uma violência virtual que pode acontecer mesmo que ela não seja o bullying propriamente dito, né? Então, não sei se dá para a gente mensurar o que acontece mais. A diferença é essa: o alcance do cyberbullying é muito maior, de uma maneira muito mais rápida, e a gente pode ter violências isoladas que ainda não se configuram como bullying, mas que podem estar acontecendo no nosso dia a dia, em todos os grupos, todos os espaços que a gente está. Então, isso também é uma coisa que hoje o Brasil utiliza ali o dia 7 de abril como Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Por quê? Porque se entendeu que o bullying é uma forma de violência e ele engloba também várias formas de violência dentro dele, né? Mas que existem as violências em separado, e isso pode acontecer uma violência hoje numa turma que amanhã não vai acontecer, pode acontecer uma violência com a colega hoje que amanhã não vai acontecer. Isso não se enquadra como bullying, mas são maneiras, né, da gente ser violento ou de passar por violência dentro desses espaços escolares, né? Por isso que a nomenclatura se expandiu, bullying e outras formas de violência na escola, justamente para que a gente trabalhe tudo isso que eu comentei antes, do pertencimento e da comunicação não violenta, porque às vezes isso acontece muito para quem trabalha com saúde mental. A gente vai perguntar para aquela pessoa que cometeu a violência verbal, por exemplo, ela não tinha intenção,
E ela fala isso, eu não queria que fosse uma violência, mas o termo que ela usou, a forma, o tom de voz, o jeito, foi entendido como violência e é enquadrado enquanto violência, né? Então, discutir, desmistificar todos esses conceitos é muito importante, né, que é o que vocês estão fazendo aqui, podendo levar isso para as outras pessoas, é muito importante justamente para que a gente entenda isso e comece talvez a pensar sobre a maneira com que a gente está se comunicando com todos ao nosso redor. Psicóloga. Quais sentimentos uma vítima de bullying pode ter no dia a dia escolar? Geralmente, né, sentimentos negativos, né? Então, desde assim, perda da vontade, né, perda do prazer em fazer as atividades, né, desânimo, tristeza, falta de se sentir fazendo parte daquilo, de querer realizar suas próprias atividades, né? Então, tudo aquilo que de alguma forma se torna negativo, se torna sofrimento para essa pessoa, né, ela pode manifestar. Inclusive, o comportamento dela pode se tornar mais isolado, né, ela pode deixar de participar das atividades com amigos, deixar de querer estar com os amigos, né, e que muitas vezes antes ela não faria isso. Ela gostaria de estar ali com aqueles amigos, mas em função do que ela está passando, o comportamento dela muda, né? Isso a gente tem que sempre ter bem claro na nossa cabeça, né? Que quando a gente está pensando em bullying, tem sim um sofrimento do outro lado dessa pessoa, né? Então, por mais que talvez ela não verbalize, o comportamento dela nos indica que tem sentimentos negativos, sentimentos ruins, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode estar se encaminhando para uma, né, das possibilidades que a gente falou antes, que são os transtornos de saúde mental, né, que é bem comum hoje, né, que a gente tenha já na adolescência, né, ansiedade, comportamento deprimido, às vezes o próprio transtorno depressivo já se instala na adolescência, né, então são situações para a gente tomar esses cuidados e se a gente suspeitar, né, que tem algum amigo, que tem alguém que está passando por isso, que a gente consiga conversar, consiga, né, fazer aquilo que a gente comentou no início aqui do podcast, né, sobre identificar, sobre levar para alguém, pedir orientação e até ver a necessidade ali de um profissional para auxiliar. Uma pergunta para todos responderem. Vocês acham que o bullying pode prejudicar o aprendizado dos alunos? De que maneira? Sim, eu acho que pode prejudicar bastante, porque, como a psicóloga disse, pode dar, em algumas maneiras, algumas formas de praticar bullying, pode dar depressão, ansiedade e até transtornos mentais. Então, eu acho que isso é uma coisa que prejudicaria muito na atenção, nas notas. É uma coisa que tem que parar. Sim, porque a pessoa que está sofrendo bullying começa a começar a se sentir muito mal e começa a perder notas por causa do próprio bullying, que os outros colegas acham que é sim, gracinha, brincadeira, e depois ficam fazendo bullying, coisa que a pessoa não gosta e pode se sentir muito mal, e isso pode atrapalhar as notas e principalmente aprendizado. Acho que sim, prejudica a pessoa, pois afeta o rendimento da pessoa, fazendo que ela tire más notas e acaba afetando a saúde mental da pessoa. Ela não consegue se concentrar mais nas aulas, acaba pensando naquilo que ela está sofrendo. Eu acho que sim, eu acho que prejudica bastante, por causa que as notas vão abaixando e vai afetando bastante a atenção da criança ou pessoa. Eu acho que sim, afeta o aprendizado dos alunos, porque como, por exemplo, antes da pessoa sofrer bullying, no começo do ano ela ia bem, tirava notas altas, e agora ela começou a sofrer por transtornos, ela pode ficar com ansiedade disso acontecer de novo, com problemas, ela pode ter medo, e daí ela fica nervosa para tentar aprender as coisas, ela tenta estudar, mas não consegue, pois ela fica pensando em outras coisas, a cabeça dela, tipo, foge do lugar, e ela pode prejudicar, sim, nos aprendizados da pessoa.
Eu acho que sim, pode prejudicar, principalmente no decaimento das notas, porque às vezes a pessoa não consegue se concentrar no conteúdo pelas coisas que ela tá passando, e principalmente por ter medo de se incluir, enquanto ela tenta se incluir, acabar sofrendo um bullying. Eu acho que sim, que uma pessoa ela pode ter ansiedade, depressão, e isso pode deixar ela pode tipo não querer estudar, ter desânimo por causa disso e, e que ela vá mal nas notas. Eu acho que sim, porque as pessoas podem, as que sofrem bullying, elas podem se sentir muito magoada e ao invés de elas pensarem na matéria, no conteúdo, elas começam a pensar no que elas sofreram, no bullying ou até mesmo no cyberbullying, que é o bullying das redes sociais. E pode ter a redução das notas, focar menos na matéria e sim, pode reduzir. Tem uma consequência bem grave disso que vocês falaram, que é a evasão escolar. Né? Então, muitas vezes pode chegar um ponto onde a pessoa não quer mais ir para a escola, né? Porque diminuiu tanto o rendimento, está prejudicada mentalmente a ponto de não querer mais frequentar a escola. E essa é uma das consequências mais graves que a gente tem, né, do bullying frequente, que a pessoa desiste de ir para a escola, a chamada evasão escolar. Para finalizarmos com as perguntas, representantes de turma, qual mensagem vocês gostariam de deixar para quem sofre bullying? Por quê? Eu acho que se uma pessoa sofre bullying, ela deve comunicar para alguém. Eu acho que se você sofre bullying, tenta comunicar para alguém que você confia, algum amigo que você tem confiança, ou pais, professores, talvez até mesmo psicólogo, para entender o que está acontecendo. Se você sofre bullying ou se você conhece alguém que sofre bullying, eu quero deixar uma mensagem para que você seja forte, tenha coragem de comunicar para outras pessoas do que está acontecendo com você, para você não ficar triste, decaído e acontecer coisas a mais, né? Eu deixaria um recado para falar com responsáveis ou psicólogos e não deixar que isso aconteça mais, para você não ficar abalado com essas coisas. Então, a mensagem é que se você sofre bullying, tente sempre comunicar a pessoas de maior autoridade, como pais, professores e responsáveis, para que isso seja resolvido. Se você está sofrendo bullying, tente, ou você conhece alguém que está sofrendo bullying, reporte para um adulto e tente reportar para um adulto. Se você ou alguma pessoa que você conhece sofre bullying, você teria que reportar por quê? Tanto você e tanto outra pessoa pode estar sofrendo alguma coisa e pode acabar causando problemas. Psicóloga Diana, você gostaria de deixar alguma mensagem? Em primeiro lugar, assim, parabenizar, né, vocês pela iniciativa, acho bem bacana. São essas pequenas atitudes que, no final das contas, elas não são pequenas, elas são enormes, né, e que podem auxiliar. E principalmente, acho que a partir dessa atitude de vocês, talvez tenham muitas pessoas que vão ouvir, que vão acabar se encorajando, que vão acabar identificando que estão passando por essa situação, e aí sim tentando falar sobre, né, trazendo à tona, que esse é o primeiro passo, né, que a gente consiga trazer à tona, consiga mostrar, né, consiga de algum jeito colocar isso para fora para que a gente possa ser ajudado ou para que a gente possa receber ajuda, né. Então, nesse sentido, assim, se você está passando por uma situação, né, de bullying, procure conversar com alguém e até pegar uma orientação, pedir alguma orientação, né. Pode ser um amigo, pode nesse primeiro momento ser um amigo. Agora, esse amigo, né, que você vai procurar, ele precisa também ser um amigo que tenha capacidade ou que tenha a sua confiança a ponto de tentar entender e buscar a ajuda que vai ser necessária, né. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, não daria para ser uma criança,
né? Porque essa criança pouco vai poder fazer por você. Mas sempre procure alguém que você confia, né, para que você possa falar sobre isso e que você saiba também que essa pessoa vai conseguir te acolher, que esse é o primeiro passo, né? Você falar para poder ser acolhido e aí o resto a gente vai atrás de acordo com aquilo que cada um precisar, né? Mas falar sempre é a melhor opção. E de novo, parabenizar a iniciativa de vocês, tá? Obrigada pelo convite. Chegamos ao final do nosso podcast. Hoje aprendemos que o bullying não deve ser tratado como brincadeira e que a empatia, respeito e diálogo fazem toda a diferença. Agradecemos a psicóloga Diana e o representante de turma por terem vindo e a vocês que nos acompanharam. Até o próximo episódio.